Vou resolver um exercício sobre modelos financeiros, em particular sobre juros compostos. Então, primeiro vou colocar a fórmula que nos dá qual é o capital acumulado do juro composto. Já vou explicar aqui o que é que tudo isto está aqui, que é qual é a função de cada um destes parâmetros. Então, vamos lá ver. Primeiro, o C de 0 é o capital inicial. O que é o capital inicial? É o capital que eu vou investir, que eu vou depositar. Eu tenho 2.000 euros que quero colocar numa aplicação. Então, o capital inicial é esses 2.000 euros. O que é o I? O I é a taxa de juro anual. Aqui é importante perceber e ter a certeza se o enunciado está-me a dizer qual é a duração da taxa que está a ser indicada, neste caso se é anual, se é semestral. Portanto, o I, aqui a função deste I é a taxa de juro anual. Portanto, se não for anual, temos que fazer aqui algumas alterações. Depois, o K é o número de capitalizações anuais. O que é que isto significa? Durante um ano, o juro vai vencer, vai cair, vai ser depositado quantas vezes num ano? Por exemplo, se eu tenho, vamos pôr aqui de lado, se eu tenho capitalizações semestrais, o que é que eu vou pensar? Num ano, quantos semestres é que eu tenho? Então, tenho do mês de janeiro ao mês de junho e depois de julho a dezembro, tenho 2. Então, neste caso, o K vai ser 2. Porque num ano o juro vai vencer 2 vezes, que é ao fim de 6 meses e ao fim de mais 6 meses. Se for, por exemplo, trimestrais, capitalizações trimestrais são capitalizações de 3 em 3 meses. Então vai ser em janeiro, fevereiro, março e ao fim de março tenho uma capitalização. Abril, maio, junho, tenho a segunda. Julho, agosto, setembro, tenho a terceira. Outubro, novembro, dezembro, tenho a quarta. Portanto, se é trimestrais, 12 meses a dividir por 3 em 3 meses, o K vai me dar 4. Portanto, isto é o valor do K. Trimestres, eu vou ter 4 capitalizações, ou seja, num ano eu vou ter juro a vencer durante 4 vezes. Por 4 vezes. Depois pode ser quadrimestrais é de 4 em 4 meses, portanto aí o K é 3. Pode ser diário, porque aí o K é 365 dias. Pode ser mensal, e então o K é igual a 12. Pronto, o K é o número de vezes que durante um ano, não é durante todo o período de investimento, é durante um ano, quantas vezes é que eu vou ter juro? Que é quantas vezes o juro vence, é assim que se diz. Bom, e depois o que é o N? O N é em anos a duração do investimento. A duração do investimento em anos. Portanto, se eu disser que tenho 2.000 euros e quero colocar numa aplicação a prazo e vou ter aquele dinheiro lá durante 5 anos, o N é 5, é isso que se pretende. Bom, portanto, quando eu falo em CDN, então isto é o capital que eu vou obter ao fim do investimento completo. O C de 0 então é o capital investido, aqui o 1 vai funcionar como o 100%, mais o I que é a taxa de juros, ou seja, o 100% mais o juro. Eu tenho o dinheiro investido, o dinheiro que investi, mais o juro que esse investimento me vai dar. E depois isto aqui tem a ver com a fórmula, portanto aqui o I sobre 100, porque por exemplo se eu disser que o juro é de 2%, o 2 a dividir por 100 dá o 0,02. O K, se for por exemplo semestral, capitalizações semestrais, se eu disser que o juro é 2% ao ano, então se eu estou a dizer que as capitalizações são semestrais, eu tenho que pensar que ao fim de um semestre este juro vai ser quanto? E se ele é de 2% num ano, então um semestre, que é metade, vai ser 1%. Portanto, eu vou dividir os 2% pelo K a ser 2, que vai dar a cada 6 meses vai-me
dar juro a 1%, não é? Que é para depois, nos 2 anos, dar 1 mais 1, darmos 2%. Bom, e isto aqui tem a ver elevado ao N vezes 5, que é o número total de capitalizações que acabamos por ter durante o investimento total. Portanto, se eu tiver lá um ano, fica elevado a 2, porque fica 1 vezes 2, pensando no semestral, porque num ano eu vou ter 2 capitalizações. Se, por exemplo, se eu tiver lá 3 anos, o N é 3, então no primeiro ano em capitalizações semestrais eu tenho 2 capitalizações, no segundo ano tenho 2 mais 2, já tenho 4, no terceiro ano tenho mais 2, que já tenho 6. Portanto, é 3 anos vezes as 2 capitalizações, portanto, dá as 6 capitalizações ao longo de todo o investimento. Pronto, isto de uma forma geral. Agora, particularizando esta situação, a Lídia tem 12 mil euros, então 12 mil euros é o que ela tem, esse é o meu capital inicial, 12 mil euros. A uma taxa de juros anual, volto a falar, é anual, tenho a certeza, o I é 2,5%. Em regime de juro composto, portanto, vamos aplicar isto. Não nos falam em capitalizações, portanto, o K vai ser 1. Portanto, significa que o juro vai vencer ao fim de um ano só. Pronto, fica 1, está feito. Então, determine quantos anos é que é necessário para que o capital duplique. Bem, então se duplica, eu quero saber quando é que o capital é o dobro de 12 mil. Portanto, eu quero saber o C de N é 12 mil vezes 2, ou seja, quando é que ele é 24 mil euros. O N é que eu não sei. Então, eu vou aplicar a fórmula. Portanto, pego na fórmula e digo assim, C de N é 24 mil, vou substituir. C de 0 é 12 mil, vou substituir. Vezes 1 mais o I é 2,5, divido por 100, vezes o K é 1, vezes 1, se eu quiser posso colocar, mas vezes 1 não vai fazer nada, elevado ao N, porque eu não o conheço. Bom, qual é o objetivo? É saber este N. Como é que eu resolvo esta equação? Com N no expoente, não sei fazer isto. Então vou recorrer à calculadora, mais em particular às funções, ao y1 e y2, e vou dizer exatamente isto, que para resolver esta equação, isto é uma equação, porque temos aqui uma igualdade com incógnita, que é o n, vou recorrer à calculadora e determinar as coordenadas do ponto de interseção dos gráficos. Do ponto de interseção dos gráficos. Então, vou à calculadora e o que é que eu vou colocar? No y1 vou colocar o 24 mil e no y2 vou colocar o 12 mil vezes parênteses 1 mais, vou usar aqui isto que é mais fácil, porque assim tenho a certeza que não me vou enganar na forma como estou a escrever e os resultados vão me dar certo. Fechou? Elevado, vou usar aqui o chapelinho, o centro circunflexo, e neste caso vou colocar o x, que é o que eu tenho aqui. Portanto, vou dizer que no y1 vou colocar os 24 mil, no y2 vou colocar os 12 mil vezes 1 mais 2,5 sobre o 100 elevado ao x. Bom, vou revoltar e vou mandar fazer o gráfico. Para tal, temos de ter cuidado aqui com o window, portanto, eu coloquei isto e não vejo nada. Portanto, então o que é que eu vou fazer? Vou aqui ao zoom, auto, e ele vai-me ajustar o y, não me ajusta o x. E eu vejo que não vejo nada porque eu preciso, ele há de se encontrar aqui um pouco mais à frente. Então vou ao window, já agora, portanto, aqui na Casio é no zoom auto,
nas taxas é o Zoom Fit, que é o 0, a opção 0. Então agora aqui vou ajustar, portanto ele ajusta ao Y, mas não ajusta ao X. Vou colocar aqui de 0, porque o X vai ser exatamente o N, que é a duração. Já percebemos que 10 anos é insuficiente, vou colocar, por exemplo, 30, vou já exagerar, se calhar não é necessário tanto, mas depois se vir que eu não vejo, pronto, está aqui. Porque está muito aqui em cima, se calhar vou subir aqui, tem 24.000, se calhar vou colocar 25.000. Portanto, a máquina ajusta-me, mas eu depois posso dizer, olha, vou aproveitar o que ela fez, mas vou ajustar aqui à minha maneira. Portanto, pronto, fica mais visível. E agora vou à interseção. À interseção ele faz e diz-me, pronto, então agora vou traçar exatamente isto que eu aqui estou a ver. Portanto, como tenho aqui, vou fazer isto assim. Portanto, mas vocês desenham o que estão a ver na calculadora. Vamos lá aqui só fazer um print deste ecrã. E vamos colar. E, portanto, coloco isto aqui. Vocês desenham, portanto, fazem o normal, que habitualmente fazem. Colocam aqui o X, aqui o Y. Aqui não se esqueçam de colocar 24.000. Portanto, agora visualizo isto. Digo que o X mínimo é 0. Que o X máximo coloquei 30, salvo erro. Já agora vou aqui buscar para ver. Vou ao Window, ok. Depois aqui o Y mínimo. Tem aqui 9.374,38. Eu coloco 9.374. Isto não é assim uma coisa muito... E o máximo coloquei 25.000. Pronto, vamos colocar isto assim. E depois coloco o ponto de interseção. Vou ter cuidado para ler quais são as casas decimais que me dizem para deixar. Portanto, devo respeitar isso tudo. E pronto, vocês vão desenhar isto assim. Não se esqueçam de colocar a identificação do X e do Y, portanto, identificar os eixos. Bom, o que é que a pergunta diz? Em quantos anos são necessários para que duplique? Bom, vou dizer que é 28. Não, porquê? Porque 28 não é suficiente para os 24.000. Portanto, outra forma que também poderiam ter, que agora me lembro, é em vez de ir ao gráfico, podem ir à tabela. E, portanto, quando fazem a tabela, ok, ups, calma, não é isto. Aqui tem 0, aqui, ou seja, vou aqui por aí abaixo. Atenção que podem ter que ajustar aqui no 7. Eu tenho 0 a 200, portanto isto permite-me dizer que é de 0 anos a 200 anos. Mas podem ter que vir aqui ajustar. Quem tem as taxas, salvo erro, é no second, eu não me recordo se é no second window. Bom, mas há uma função que também ajusta aqui a janela de visualização. Não tenho aqui a calculadora e não me recordo. Bom, vou colocar aqui e agora vou só perguntar, ou vou aqui ver, quando é que o Y2, que é o que me está a dar o capital acumulado, consegue chegar aos 24.000. Portanto, eu podia fazer pelo gráfico. E porquê é que eu posso fazer pela tabela? Porque a minha resposta diz-me quantos anos são necessários. Não me dizem quantos anos e meses. Então, se for preciso anos e meses, eu já tinha que ser gráfico, porque tinha que dizer que este 0,7, não é? Agora estou a dizer muita coisa, muita informação ao mesmo tempo. Mas, portanto, isto aqui é 28 anos mais 0,07 do próximo ano. E se eu fizer isto vezes 12, vai-me dar 0,84. Portanto, estamos a falar em 28 anos e aproximadamente um mês. Não chega a um mês, portanto, seria 28 anos e no mês de janeiro. Pronto, neste caso, porque estamos a falar em julho e o julho vence ao ano, o que eu vou dizer é que um ano não chega. Portanto, ao fim dos 28 anos, que é o que eu vou aqui ver, vou continuar a procurar. Portanto, quando eu tenho os 28 anos, está, tenho acumulado 23.957 euros. Portanto, ainda não duplicou. Só ao fim dos 29 é que já passa, já duplica.
Pronto. Então, como é que eu faria se fosse assim com a tabela? Faria a mesma coisa. Para resolver a equação, vou recorrer à calculadora, ou vou recorrer à tabela da calculadora, e verifiquei que o capital inicial duplicou ao fim de 29 anos. E escrevo estes números. Portanto, escrevo isto. 28, digo que o x aqui é o y2, posso escrever mesmo isto, x, y2, x28, 23.957 e depois escrevo, ainda não duplicou, pois ainda não é 24 mil euros, aqui 29, 24.556, ao fim de 29 já duplicou. Portanto, é indicar mesmo os valores que estão aqui, é fazer uma cópia dos valores que estão na tabela. Pronto, é como digo, se perguntarem meses, dias, aí já tem que ir à parte decimal e reduzi-la para, neste caso estamos em anos, para a unidade anterior, que será os meses, etc. E, portanto, escrevo este ponto e dou a resposta que o capital duplica ao fim de 29 anos.